Nos vídeos anteriores a gente viu como é que ia funcionar a ocupação média, né, de um determinado orbital. A gente tinha chegado à conclusão que você tem um certo orbital n, s, e esse orbital tem uma energia εs, então a média da ocupação dele, ou seja, o número médio de excitações nesse orbital vai ser igual a 1 sobre exponencial de beta εs menos μ, mais ou menos 1, onde aqui o sinal de mais é o que eu uso quando eu estou falando de fermions, e o sinal de menos é o que eu uso quando eu estou falando de bósons. Essa expressão aqui ela vai ser extremamente útil quando a gente estiver estudando gás quântico no grande canônico, por causa do seguinte: se eu considerar agora, por exemplo, o número total de partículas, vou usar um nzinho para isso, ele vai ser um número, a soma do número de partículas em cada um dos orbitais. Então, isso vai ser uma soma em S de ns. Então, o número de partículas termodinâmico, que vai ser a média, isso daqui, vai ser igual, por propriedades dos valores médios, média de S, somada sobre S. E então isso daqui vai ser simplesmente N igual a somatória em S, 1 sobre exponencial de beta, εs menos μ, mais ou menos 1. Da mesma forma, se eu quisesse olhar a energia total, a energia do meu sistema como um todo vai ser a soma sobre todas as excitações de εs ns. Isso aqui é, na verdade, uma situação específica em que as excitações são não interagentes, que é o que a gente vai estar fazendo aqui. Ou seja, é a situação em que as partículas não estão interagindo entre si, seria a situação do gás ideal. Tem aqui excitações não interagentes, ou seja, a situação de um gás ideal. Então aqui, se eu tomar o valor esperado de novo, eu posso usar novamente propriedades de valor esperado para tirar isso daqui. εs, média de ns, então U vai ser igual a soma em S, que eu vou ter εs sobre exponencial de beta εs menos μ, mais ou menos 1. Eu posso agora fazer também uma coisa parecida com o grande potencial, ou na verdade, já lembrando que o grande potencial vai ser igual simplesmente menos PV, a menos que eu tenha coisas como campo magnético, essas coisas, que eu não vou estar estudando nesse caso, eu posso olhar direto a pressão. Então eu posso simplesmente escrever que P é igual a menos φ sobre V, e agora usar que φ vai ser menos 1 sobre V vezes KBT ln de xi. E agora aqui eu vou ter basicamente o seguinte: mais ou menos KBT sobre V, lembrando que a gente viu também nas aulas anteriores, ln de 1, mais ou menos, exponencial de menos beta, εs, menos μ com sinal de menos. E aqui lembrando que em todos esses casos aqui o sinal de mais é para fermions e o sinal de menos vai ser para bósons. Ou seja, em todas as situações aqui eu tenho sempre mais ou menos. Ou seja, você está tratando bósons e fermions ao mesmo tempo, é só você escolher qual é o sinal. Pode parecer um pouquinho confuso, porque os fermions são os que trocam o sinal quando você comuta, mas mais é para os fermions e menos é para os bósons. E agora o nosso modo operando, o modo como a gente vai operar aqui esse gás quântico no grande canônico é o seguinte: a gente vai achar, primeiro, quem são os orbitais, por isso que eu fiz o vídeo anterior. E uma vez que a gente tem os orbitais em mão, a gente vai fazer uma aproximação do contínuo nessas integrais. E a ideia é por que você vai fazer uma aproximação do contínuo, que é o espaçamento entre coisas, os kx, ky, kz, ou seja, as variáveis que estão vindo
do momento, elas vão ser todas da ordem de 1 sobre L. E pura e simplesmente por causa da maneira como funciona a equação de Schrödinger. Então, quando você estiver indo no limite de V, indo para infinito, que é o limite que dá, o limite de sistemas grandes, quando a gente está mexendo com o grande canônico, esses caras aqui, eles se tornam, de fato, um contínuo. Então, a gente vai estar extremamente justificado em fazer uma aproximação do contínuo nessas situações. Então, vamos ver, ao invés de fazer o número de partículas, depois a energia interna, depois ver a pressão, vamos ver como é que funcionaria em geral, porque na verdade tem um procedimento que é extremamente repetitivo para a gente fazer essas aproximações contínuas. A primeira coisa que a gente vai precisar aqui é relembrar lá quem é a minha energia, escrita agora em termos das variáveis naturais que apareciam lá dentro da definição do QX, que é o que eu fiz no final do vídeo anterior. E esses daqui vão ser os meus momentos, junto com, né, aquela coisa de Kx, Ky e Kz serem iguais a π sobre L vezes Qx, idem para Y, idem para Z. Essas duas coisas aqui, elas vão ser verdade quando eu estiver mexendo com gás. Em 3 dimensões e não relativístico. Ou seja, desde que eu não jogue fora nenhuma dessas duas hipóteses, aqui os orbitais vão ser esses. Se eu jogar fora alguma dessas hipóteses, por exemplo, se eu quiser estudar um gás em 2 dimensões, você tem que voltar, resolver as equações de Schrödinger em 2 dimensões. Vai ser extremamente simples, na verdade, só não vai ter o QZ. Se quisesse colocar uma 4ª dimensão, você teria um QW aqui, mas fora isso, nada vai mudar. Então, uma vez que eu tenho isso daqui, eu vou estar sempre pensando em... Estou fazendo contas do seguinte tipo, eu estou somando sobre todos os Qx, indo de 1 até infinito, todos os Qy, indo de 1 até infinito, todos os Qz, indo de 1 até infinito, e esse, que é a coisa que eu vou estar somando aqui, se é uma função f, ela vai ser sempre uma função da energia. Então, que vai ser uma função de E, que é de x, que é de y e que é de z. Essa estrutura aqui é o que vai me permitir fazer, de fato, uma coisa unificada para todo mundo. E por que você pode fazer isso? Porque antes, se a gente voltar aqui, o N depende só da energia, o U depende só da energia, o P depende só da energia. O μ é uma variável que está fixa, o T é uma variável que está fixa, o V é uma variável que está fixa. Todo o resto está fixo. A única coisa que está variando é a energia. Então, todas as grandezas termodinâmicas que a gente vai estar querendo tirar vai ser uma coisa que vai ter esse formato, essencialmente. E agora, a ideia é como você vai estar indo para esse limite em que o L é grande, basicamente, o V está indo para o infinito. Você vê que então o K está variando de maneira muito lenta, então fazer uma mudança de Q para Q mais 1 em qualquer uma das 3 variáveis, como eu tenho esse L ao quadrado aqui embaixo, vai causar uma mudança muito pequena na minha energia, então a função energia está variando lentamente, e você pode fazer a aproximação do contínuo. Como eu já estou integrando em regiões que tem volume 1, né, eu tenho lado 1 na direção QX, lado 1 na direção QY, lado 1 na direção QZ, é simplesmente eu trocar essas somas por integrais. Essa é toda a aproximação do contínuo. Então você vai ter aqui uma integral de 0 até infinito, uma integral de QX, uma integral de 0 até infinito de QY, uma integral de 0 até infinito de QZ, de f da energia. A energia é h cortado ao quadrado, π ao quadrado sobre 2ml ao quadrado, qx ao quadrado, mais qy ao quadrado, mais qz ao quadrado. Agora, como a coisa que eu estou integrando tem, obviamente, uma simetria esférica, eu posso passar para coordenadas esféricas. Nota que aqui eu estou integrando só um octante. Aqui tem qx, qy, qz. Eu estou integrando só
ao longo dessa região. Aqui é só 1/8 da esfera que eu estou integrando. O efeito disso é que o ângulo sólido vai ser só 1/8. Então não vai ser 4π, vai ser π sobre 2. Então aqui eu vou ter π sobre 2, seria a integral já sobre todos os ângulos. E aqui eu tenho a integral sobre o módulo do Q com o fator Q ao quadrado que vem do jacobiano. Q ao quadrado, π ao quadrado, Q ao quadrado sobre 2ml ao quadrado. Ou seja, eu vou ter uma integral desse tipo. Essa integral aqui ela vai ser mais útil para a gente se eu escrever ela em termos de energia. Então, como a energia é exatamente a coisa que está aqui dentro do meu argumento, vou fazer a seguinte mudança de variável. Epsilon igual a Q ao quadrado, π ao quadrado, Q ao quadrado sobre 2ml ao quadrado. Então aqui isolando o que você tem Q ao quadrado é igual a 2ml ao quadrado epsilon sobre H cortado ao quadrado π ao quadrado. E agora tirando a raiz quadrada a gente tem que Q é igual a 2ml ao quadrado sobre H cortado ao quadrado, π ao quadrado elevado ao meio, vezes epsilon elevado ao meio. Então, dq vai ser igual ao meio, vezes 2ml ao quadrado sobre H cortado ao quadrado, π ao quadrado, meio, epsilon menos meio, de epsilon. Vou estar agora realmente interessado em Q ao quadrado vezes dq. Então, a gente vai ter o seguinte, Q ao quadrado, dq vai ser igual ao meio, 2ml ao quadrado sobre H cortado ao quadrado, π ao quadrado elevado a 3 meios, epsilon elevado ao meio de epsilon. E agora eu vou substituir isso lá na minha integral. A gente chega à seguinte conclusão, que aquela soma, que x indo de 1 até infinito, qy indo de 1 até infinito, de qz indo de 1 até infinito, do f de e, qx, qy e qz, vai ser, nessa aproximação de contínuo, aproximadamente π sobre 4, do π sobre 2 que vem lá do seu ângulo sólido, v junto com esse meio, vezes 2ml ao quadrado sobre h cortado ao quadrado, π ao quadrado elevado a 3 meios, que significa constante, vezes agora a integral, de 0 até infinito, de epsilon elevado ao meio, vezes f de epsilon de epsilon. Aqui é interessante a gente pensar o que mudaria se eu tivesse uma estrutura diferente dos meus orbitais. Por exemplo, se eu estivesse fazendo em 2 dimensões, o que iria acontecer? Se eu estivesse fazendo em 2 dimensões, eu ia ter só 2 aqui. Eu ia ter qx ao quadrado, qy ao quadrado. Quando eu chegasse aqui, eu não ia ter passado para coordenadas esféricas, eu ia ter passado para coordenadas polares. Então eu ia ter um q aqui ao invés de um q ao quadrado. Nesse ponto aqui eu ia ter uma constante vezes d epsilon, então eu ia ter aqui uma constante diferente, vezes só a integral em f de epsilon. Então, na verdade, essa parte aqui, epsilon elevado ao meio, junto com essa constante, é o que vai ser realmente importante, o que vai mudar a minha dimensionalidade. Por causa disso, vai ser bastante interessante a gente escrever isso aqui de maneira mais ou menos unificada. Vou mostrar como a gente pode fazer isso. Primeira coisa, tem o volume aparecendo aqui dentro, que tem L ao quadrado, L elevado a 3 vezes. Vamos dar uma massageada nisso daqui. Isso aqui vai me dar... que vai ser... deixa esse π sobre 4, L ao quadrado elevado a 3 meios, vai dar L ao cubo, que é o volume. Uma outra coisa que eu esqueci também, eu precisaria... Tá, tudo bem, isso aqui é só a soma sobre todos os momentos. A gente ainda precisaria levar em conta que cada momento tem um estado diferente para cada um dos valores de spin. Então no final do dia a gente vai precisar multiplicar por aquele 2s mais 1, aquele gamazinho. Vou fazer isso no final. Então aqui eu vou ter π sobre 4 vezes v, vezes... Então vou passar o π ao quadrado para fora também. Vou ter aqui 1 sobre π ao cubo, isso vai simplificar com esse π que vai ficar π ao quadrado. Eu vou deixar 2m sobre h cortado ao quadrado elevado a 3 meios aqui, vezes integral de 0 até infinito, epsilon elevado ao meio,
f de epsilon de epsilon. Então agora se eu tivesse feito a soma sobre todos os orbitais, ou seja, levando em conta já também o spin, df da energia do orbital, você tem então gama vezes isso daqui, onde o gama é 2s mais 1, você tem aqui gama vezes v, vezes alguma constante c, que é esse pedaço todo aqui, vezes a integral de 0 até infinito, de epsilon elevado ao meio, f de epsilon de epsilon. Aqui, né, c igual a 1 sobre 4 pi ao quadrado, vezes 2m sobre h ao quadrado, elevado a 3 meios. Isso aqui você pode também pensar como sendo o seguinte: tem um v vezes uma integral de 0 até infinito de algum d epsilon, f de epsilon, dzinho epsilon. A interpretação desse d epsilon é exatamente uma espécie de densidade de estados. É basicamente o seguinte: suponha que eu pegue aqui, tem lá um espaço de momentos, kx, ky, kz. Uma energia fixa aqui vai ser basicamente uma casca esférica aqui. E você tem partículas indo, partículas voltando, etc. A ideia é que se você olhar isso daqui em termos dessa variável radial aqui e for olhar só uma casca com uma certa grossura, em que eu variei um d epsilon, a energia, ou seja, eu estou pensando no espaço de momento, mas eu posso variar só um d epsilon de energia, o número de estados aqui seria dzão epsilon vezes deltazinho epsilon. Ou seja, é como se realmente fosse uma densidade do ponto de vista da energia, de quantos estados eu tenho com aquela energia. Então, essa é a interpretação desse de Epsilon, essa ideia de densidade de estados. E isso daqui é o que muda. Se você muda aqueles parâmetros dos orbitais, se você muda a dimensionalidade, você muda a densidade de estados. Se você considera partículas que não são relativísticas, você vai mudar a densidade de estados. Se você considera partículas que não são partículas livres, que é o que a gente vai fazer quando a gente estiver mexendo com fônons, você vai mexer na densidade de estados e aí você vai mudar as suas propriedades termodinâmicas exatamente porque você está mudando esse peso que entra aqui nessa integral. Então a gente vai ter essa coisa, né? Essa soma sobre orbitais de F da energia vai ser aproximadamente gama Vc vezes a integral de 0 até infinito de epsilon elevado ao meio vezes o que quer que seja a função que a gente está mexendo ali. Então aqui vamos olhar os diferentes f's que a gente teria para as diferentes grandezas termodinâmicas. Para o meu n, eu vou ter 1 sobre exponencial de beta epsilon menos mi mais ou menos 1. E também é bastante comum a gente denotar essa função aqui, ela vai aparecer muito quando a gente vai mexendo com gás quântico, a gente denotar simplesmente ela como sendo fzinho de epsilon. E o ponto que ela não só vai aparecer muito por causa do número de partículas, mas ela aparece em várias outras funções. Por exemplo, se eu estiver mexendo com a energia, o fzão que eu teria que somar seria epsilon sobre exponencial de beta epsilon menos mi mais ou menos 1, ou seja, epsilon vezes fzinho de epsilon. Então é bastante conveniente a gente usar essa função fzinho para ocupação, independente se eu estou mexendo com bósons ou férmions também. E aí você pode também empurrar para dentro do fzinho o sinal, né, que está vindo dos férmions ou dos bósons. E aí finalmente para a pressão, relembrando o que a gente tinha aqui, pressão, a gente tinha essa soma aqui. Então a gente vai ter menos 1 sobre beta V vezes o ln de 1 mais ou menos, exponencial de menos beta epsilon. Então a gente vai ter aqui menos 1 sobre beta V, ln de 1 mais ou menos exponencial de menos beta epsilon menos mi. Que não dá para escrever em termos do fzinho de um jeito muito conveniente. Você poderia escrever em termos de um ln de fzinho, mas a gente não vai fazer isso. Mesmo porque a gente vai ver agora, assim que a gente começar a fazer essas contas, que a gente não precisa pensar nessa integral da
pressão, a gente vai conseguir tirar todas as informações a partir do N e do U, quando a gente vai lidando com gás ideal, lógico. Então vamos ver como é que ficariam as integrais que dão o número de partículas, a energia interna e a pressão. Só uma coisa, esqueci aqui, mais ou menos, a pressão. Você também tem um sinal que depende de se é um bóson ou um férmion aqui do lado de fora. Tá, a gente vai ter o seguinte, para os números de partículas a gente vai ter gama Vc, desintegral de 0 até infinito, epsilon elevado ao meio, f de epsilon, seja o que quer que seja a minha ocupação. Se eu estiver mexendo com bósons, vai ter uma integral. Se estiver mexendo com férmions, eu vou estar mexendo com outra integral. Para energia interna, você vai ter gama Vc, integral de 0 até infinito, epsilon elevado a 3 meios de f de epsilon de epsilon. E se eu estiver falando da pressão, eu vou ter mais ou menos gama C sobre beta. Lembrando que eu tenho 1 sobre beta V, vai cancelar então V. E que eu vou ter integral de 0 até infinito de epsilon elevado ao meio, ln de 1, mais ou menos exponencial de menos beta, epsilon menos mi de epsilon. Agora, eu falei que a gente não precisa dessa integral aqui, né? Porque você percebe ela é bem mais complicada. E o ponto todo é que a razão pela qual eu não vou precisar falar dessa integral da pressão é a seguinte. Vamos abordar agora essa integral fazendo uma integração por partes. Ou seja, suponha que eu tenha aqui uma função φzinho, e que eu tenho uma outra função gama, onde esse φzinho é na verdade uma derivada de alguma outra função. Então isso aqui vai ser igual. Então você está na verdade numa situação onde o φzinho seria igual a epsilon elevado a 3 meios, e aqui, para dar epsilon elevado ao meio quando você derivar, você vai ter aqui 2 terços. Enquanto que derivar, o gama' vai me dar basicamente 1 sobre 1, mais ou menos, exponencial de menos beta, epsilon menos mi, derivando com respeito à energia, lógico. Vezes agora a derivada do que está dentro, isso aqui vai me dar mais ou menos 1 aqui, vezes menos beta, exponencial de menos beta, epsilon menos mi. Agora multiplicando por exponencial de beta, epsilon menos mi em cima e embaixo, e também multiplicando por mais ou menos 1, a gente vai ter aqui o seguinte. Ter menos beta em cima sobre 1. Acho que deixa isso mais ou menos 1 aqui. Não. A gente vai ter aqui exponencial de beta, epsilon menos mi, mais ou menos 1. Ou seja, o que você vai ter é menos mais beta vezes f de epsilon. Esse vai ser o seu gama'. Então vamos ver agora o que acontece se eu faço os passos da integração por partes. Eu vou ter aqui mais ou menos gama C sobre beta do lado de fora. Aqui você vai ter φ vezes gama avaliado entre 0 e infinito, menos integral de 0 até infinito de φ vezes gama'. Então vou ter aqui mais. Deixa eu dar um pouquinho mais de espaço. Vou ter então aqui mais 2 beta sobre 3, mais ou menos, integral de 0 até infinito, de f de epsilon vezes epsilon elevado a 3 meios de epsilon. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Quando eu olho φ vezes gama no 0, o φ vai dar 0, o gama vai dar simplesmente uma constante, tá? Que é exatamente a ocupação do estado fundamental. Quando agora eu olho no infinito, o gama vai estar decaindo exponencialmente, sempre. Aqui. Esse pedaço aqui vai decair exponencialmente, então você vai estar indo para ln de 1, que é 0.
Enquanto que essa aqui ele vai tá divergindo, mas esse cara, se você aproximar, que você vai ter 1 mais exponencial menos alguma coisa, se aproximar ele de 1 mais x por x, você vê que na verdade você tem uma coisa decaindo exponencialmente, mesma coisa que está divergindo polinomialmente, a exponencial ganha. Então, esse termo aqui é zero. E o que sobra aqui é a energia. Então aqui a gente vai ter esse mais ou menos, vai cortar com esse mais ou menos, esse beta vai cortar com esse beta, você vai ter aqui basicamente 2 gama c sobre 3v vezes v, integral de 0 até infinito, epsilon elevado a 3 meios, f de epsilon de epsilon, e o que aparece aqui é o u. Ou seja, a conclusão que a gente chega é a seguinte: o P, que é de onde eu parti, é igual a 2U sobre 3V. Ou seja, a gente tem, na verdade, que U é igual a 3 meios de PV. A gente já chegou nessa equação para o gás ideal e para o gás semiclássico. A gente vê que, na verdade, é uma equação que está vindo lá do gás quântico, ou seja, independente se você vai mexendo com fórmula, fermions ou bósons, essa equação vai sempre ser válida. Então, esse é o ponto. Você consegue obter a pressão a partir do U. Então, você não precisa ficar brigando com aquela integral da pressão. Você pode simplesmente mexer com a integral do U, que vai ser bem mais simpática.